Deus, quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos começar com uma oração. Aleluia. Oremos. Senhor, te louvamos, Pai, por mais um dia na tua casa, na tua presença. Queremos te adorar, te glorificar. Queremos nos expressar em adoração a ti, Senhor. Receba nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam, a partir deste momento, preparados, prontos, Senhor Deus, a te entregar a melhor adoração em nome de Jesus. Senhor, manifesta teu poder neste lugar, Senhor. Que cada adoração, Pai, possa te tocar, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos corações se quebrantem na tua presença, se alegrem, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir neste lugar. Fala conosco poderosamente através da tua palavra, Senhor. Manifesta teu poder, Senhor Deus. Acrescenta a nossa fé. Ouve a oração dos teus filhos, Senhor, e nos responde, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, ouvir a tua voz, sermos cheios do teu Espírito Santo, Senhor Deus, e se recebemos de ti, Pai, direções. Fala conosco, Pai. Manifesta teu poder neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, mais um dia de vida, Pai, por mais um dia cultuamos o teu nome, Senhor Deus. Um aplauso ao Senhor Jesus. Os irmãos participados, glória em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar? Louvor 305. Aleluia. Vamos juntos? Soldados somos de Jesus, campeões do bem da luz, nós exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. E pra sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao capitão hão de receber alegres como galardão. E vai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais voltar os sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhos campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha
Será triste
Aleluia. Oh, Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar agora. Aleluia. Salmo 4 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Nossa confiança precisa estar no Senhor sempre. E eu quero que você deposite nas mãos daquele que pode todas as coisas a tua petição, o teu clamor. Vamos orar? Senhor, nós entramos na tua presença, Senhor Deus, com toda a confiança do nosso coração, Pai, entregando nossos projetos, nossa família, nossa vida nas tuas mãos, pedindo a ti, Senhor, que nos direcione, Pai, em nome de Jesus. Nos ensine, Pai, a caminhar por fé e não por vista, que nós possamos confiar inteiramente, Senhor Deus, nos teus caminhos, nas tuas direções, em nome de Jesus. Sustenta-nos, Pai, firma-nos, Senhor Deus, os nossos passos em ti, Senhor. Nos firme em ti, pois tu és a nossa rocha, Pai. Apresenta a nossa família nas tuas mãos, Senhor Deus. Direciona, Pai, restaura completamente, Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor Deus, salvação para a nossa família, Senhor Deus, e sobre a nossa parentela também, Senhor, em nome de Jesus. Traz salvação, Pai. Eu clamo a ti, Senhor Deus, dá-nos almas, Senhor Deus, dá-nos almas nessa região também, Senhor, em nome de Jesus. Onde a tua palavra for ministrada, onde a tua palavra chegar através das mídias, que ela possa alcançar vidas, corações, e que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus. Apresente cada um, Senhor Deus, cada intercessor, que o Senhor nos cubra, Senhor Deus, com a tua força, com o vigor, Senhor, e que nós continuemos lutando em oração, confiando, Senhor, de que a resposta virá, Senhor Deus, que a solução virá, que o escape virá, que a porta se abrirá em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que haverá grandes testemunhos, Senhor, de quão grande é o teu poder, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por ouvir a nossa oração, Pai. Senhor Deus, visita a casa dessa noite, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, lares. Visita pessoas que estão em situação de angústia, de depressão, de ansiedade. Que eles sejam acalmados pelo teu Espírito Santo. Que a palavra fale poderosamente com essas pessoas. Em nome de Jesus, eu apresento cada nome, cada projeto, cada foto. Confio em ti, Senhor Deus, e no teu poder para alcançar essas vidas com salvação, com libertação, com transformação, com cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu apresento a Mônica, apresento José Maria. Em nome de Jesus, Pai, manifesta teu poder sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, as pessoas precisam de milagre urgente, Pai. E eu creio no teu poder, Pai, para realizar uma grande obra através dessas pessoas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, apresento cada liderança dessa igreja, cada obreiro, Senhor Deus, nos sustenta, Pai, nos abastece, Pai, de força, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, por ouvir a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Te louvamos, Deus, te adoramos, te aplaudimos, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor Jesus. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Eu vou passar aqui um recadinho. E logo após, ao pastor Neto. É isso mesmo. Nós teremos no dia 25 desse mês. 25 desse mês. Já está chegando, glória a Deus. O encontro de casais. E que eu creio que será uma grande bênção em nome de Jesus. Eu conto com os irmãos que convidem outros casais para serem abençoados. Mas não só casais, convidem pessoas que estão namorando, noivos, até solteiros, para serem abençoados também. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Neto, vamos recebê-lo com uma adoração ao nosso Deus através da nossa vida. Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder falar da Tua palavra, Senhor.
Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Salmo 69. Eu vou ler apenas três versículos, a partir do versículo 30. Salmos 69, 30. Amém? Eu vou estar falando brevemente de ofertas, amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou estar falando de ofertas, mas eu quero dar um testemunho aqui hoje. O ato de nós ofertarmos na casa do Pai é um ato de gratidão, amém? Amém. É um ato de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu sou grato a Deus por inúmeras coisas que Deus tem abençoado, inúmeras coisas que Deus tem nos dado. E a palavra do Senhor, ela diz aí, em Salmos 69, 30: louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecer-lo-ei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que boi, bezerro, que tem chifres e unhas. Os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Amém? Só até aqui. Aqui essa palavra nós estamos vendo que o salmista ele fala que louvar a Deus, entregar o nosso coração a Deus é melhor do que sacrifícios. Aí você fala, poxa, mas é contraditório, pastor. No momento das ofertas, você vai falar isso. No momento do dízimo, você vai falar isso. Mas quando nós como cristãos, quando nós temos o entendimento, nós entregamos a Deus o nosso coração. Nós sentimos no nosso coração, por isso que quando a gente fala, quando o Espírito Santo ele toca o seu coração, você oferta na casa do Pai, você entrega o teu dízimo, porque é de coração, é algo que vem dentro de nós, algo que nos toca, e nós entregamos a Deus como forma de gratidão. Nós ofertamos a Deus para que a obra do Senhor continue, para que a obra do Senhor esteja de pé, para que essa obra ela possa alcançar outras vidas. E eu falei que ia falar um testemunho. Sexta-feira, os irmãos viram que aqueles que estavam aqui, eu acho que todos estão aqui, né? Sexta-feira, amém? E eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. Quando eu cheguei, eu encontrei o bispo lá fora, eu falei para ele: bispo, eu não vou conseguir orar. O senhor troca com a pastora? Porque eu não vou conseguir orar. E aconteceu algo sobrenatural, que aí ele falou: não, tudo bem, eu já estava pensando nisso, eu já ia falar com a pastora, já estava tudo certo. Mas quando eu entrei dentro da igreja e que eu comecei a orar, que a gente primeiro, a pastora ora e depois eu oro, ou a gente faz a troca também, não tem essa questão. Mas quando eu comecei a orar no meio da igreja, e eu falei com uma voz assim muito cansada para o bispo: bispo, eu não vou conseguir orar, porque eu estava muito cansado. Eu estava com um problema que quando eu respirava, doía meu peito inteiro, e eu não conseguia respirar fundo. E para a gente que vai falar, principalmente a gente vai cantar. Domingo retrasado, eu não estava conseguindo cantar aqui, por conta disso. E sexta-feira estava mal, sábado, quarta-feira eu não vim para o culto, porque fui no médico por conta da situação. E sexta-feira ainda estava mal, e já tinha falado com o bispo. Mas quando eu entrei aqui e comecei a orar, e comecei a clamar, e comecei a clamar a Deus em voz alta, e de repente a pastora, naquele momento, ela me chama.
E sem hesitar, eu vim. E aí eu orei. E aí eu clamei. E aí eu me entreguei diante do altar do Senhor Deus. E aí eu cantei aquele louvor, né? Soltei a voz, numa situação que eu não estava nem conseguindo falar direito. Eu não estava conseguindo falar com o bispo, porque eu estava, bispo, tem um Senhor. Então, acho que eu não vou conseguir. E de repente, na mesma hora, ele estava sendo curado por Deus. E isso traz gratidão para estarmos diante da presença do Senhor. Isso traz gratidão para poder louvar. Isso nos reforça para estar diante da presença do Senhor cada dia mais e mais. Porque é Ele que nos abençoa, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que traz o nosso sustento. Tudo é dele, tudo é para Ele. E quando nós entregamos os nossos dízimos, quando nós entregamos as nossas ofertas, não é algo que tem sido pesado para nós, é algo que vem leve. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus tem cuidado de nós. E isso é maravilhoso. Assim como o salmista, eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus na plenitude da graça que Ele nos dá. Amém? E eu quero entregar esse testemunho para os irmãos. Eu falei aqui mais ou menos na sexta, mas eu vim no coração hoje e falei, não, eu fiz uma oferta aqui e vim no coração hoje, não, hoje eu vou falar sobre gratidão. E quando nós nos entregamos a Deus, nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Os irmãos que estão nos assistindo agora, ou no momento oportuno desse vídeo, o Espírito Santo vai fazer você assistir. Você que quer também entregar a tua fé, quer também entregar o teu dízimo, um voto que você fez para Deus, no nosso ministério, o Pix do nosso ministério é Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com. Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com. Mas eu te convido nessa hora a fechar os teus olhos, colocar a tua mão no coração. Os irmãos que estão aqui e também vão ofertar. Erga seus envelopes aos céus. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento de louvor, por mais esse momento de entrega. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento de adoração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, estamos aqui diante do teu altar. Nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Nós já podemos sentir a tua presença nesse lugar, desde o momento que foi aberto, desde o momento que começou o culto, desde o momento que começamos a louvar, desde o momento que começamos a clamar pelas nossas famílias, por essas fotos, por pessoas. Sentimos aqui a tua presença nesse lugar, Pai. Mas em nome do Senhor Deus, mais uma vez, é um momento de louvor, é um momento de entrega, é um momento de adoração ao teu santo nome, Pai. Viemos aqui para te servir, nosso Senhor Deus. Viemos aqui, Pai, para entregar a Ti o nosso coração, Pai. Seja um envelope, Pai, mesmo que esteja vazio, Pai, mas o coração, Pai, o teu filho, a tua filha, quer entregar diante do teu altar, Senhor Deus. Abençoa cada lar aqui representado, cada família representada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aquele que está com o envelope ao céu, Pai. Aquele que está orando, Pai, no seu lar, Pai, com a tua mão no coração, Pai, e crendo no teu agir, ó Senhor Deus. Pai, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a casa dos teus filhos, abençoa o celeiro, Pai, abençoa, Pai, o soldo dos teus filhos, o salário da vida dos teus filhos, Pai. Eu coloco diante do teu altar, Pai, aquele que está trabalhando, Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente, aquele que está trabalhando, Pai, que o Senhor possa trazer a restituição salarial, o aumento do salário, Pai, ou quem sabe, Pai, a promoção do trabalho, ou um trabalho melhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está procurando, Pai, uma porta de emprego, aquele que está procurando emprego, Pai, em nome do Senhor Deus, Pai, abençoa
teus filhos, aquele que se dedicou tanto, Pai, se dedicou a fazer cursos, se dedicou a fazer faculdades, se dedicou a estudar, Pai. Abre a porta de emprego na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Deus, Pai. Eu coloco todos diante do teu altar, aqueles que vêm ao nosso coração nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida da tua igreja, abençoa, Pai, o lar, Pai. Guarda os filhos, Pai, em nome do Senhor Deus. Guarda a família, em nome do Senhor Jesus. Repreende todo mal, Pai, toda dor, toda doença, Pai, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Deus. Aleluia. Oh, Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa enfermidade não vai prevalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. As palmas vão do Senhor Jesus. Aleluia. Gente, abre sua Bíblia, por favor, no livro de Amós. O pastor Neto contou um testemunho aqui, e eu vou contar um também, mas só que não é meu. Tem? Pode vir agora, então. Dá salve de palmas para ele. Advogada, que acho que eu falo até comentei com o bispo, que ela estava com câncer no seio. Aí eu falei que eu iria colocar o nome dela na oração se podia. Ela falou que podia. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, há um ano ela está bem. Ela falou que precisa conhecer a igreja que orou por ela. E ainda tem igreja fiel que ora e que Deus cura. Em breve, ela falou que vai fazer uma oferta
para a nossa igreja. A honra não é para mim, mas é para o nome de Jesus e glorificado. Domingo, quando terminou o culto, o mais jovem chegou e me chamou porque queria conversar comigo. E aí a gente sentou, começou a conversar e ela começou a chorar. E ela disse que sentiu, durante a oração, ela sentiu algo muito forte, sabe, aqui dentro assim, sentiu como um fogo queimando e uma vontade de chorar. E aí eu peguei e falei para ela que era o Espírito Santo, e que quando ela sentisse isso, que era para ela começar a glorificar. Falou: quando você sentir isso, feche os seus olhos, não liga para quem estiver perto de você, e começa a glorificar. Que eu aprendi, eu sei que os pastores modernos, teólogos criticam isso, mas eu aprendi que normalmente a gente é batizado com o Espírito Santo desse jeito. Quando a gente sente essa unção, porque isso é unção, esse fogo queimando aqui assim, você fecha os olhos e não olha para ninguém, você começa a glorificar. E eu falei para ela, é interessante que a gente não consegue explicar o que está acontecendo. Porque o racional humano não explica essas coisas. O pessoal fala que o movimento pentecostal é extremamente criticado no meio da teologia. As igrejas reformadas, as igrejas tradicionais, falam que nós somos nos movemos pela emoção, e que tudo que acontece aqui é emoção, manipulado pelos pastores, o consciente coletivo. Gente, quando uma adolescente sente o poder do Espírito Santo queimando dentro dela, ela começa a chorar. Se isso não é Deus, eu não sei o que é. Amém? Então, é legal, porque conjugado com o testemunho do pastor Neto, a gente vê que o sobrenatural de Deus está acontecendo. E louvado seja o Senhor por isso. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Amós. Nome bonito, né, gente? Amós. Agora começam os nomes abençoados. Amós, capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Não sei se vocês se lembram, mas esse nome Uzias está lá escrito em Isaías capítulo 6, que começa assim: na morte, no ano em que morreu o rei Uzias. Começa desse jeito. Então, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua luz, nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Até aqui. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos em tua casa, meditando na tua palavra, te agradecendo, Senhor, porque esse lugar aqui, Pai, é um lugar apenas para louvor e adoração do seu nome, Pai, onde pessoas simples adoram Deus simples, Pai. E eu te agradeço porque sei que o Senhor está se movendo nesse nosso meio. E eu te peço agora, fala conosco pela da sua palavra, Senhor. Abre o entendimento, Pai, da tua igreja, para que possamos entender e compreender
o que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu coloquei aqui uma introdução, eu escrevi assim: o principal propósito do livro de Amós é denunciar o pecado do povo, especialmente dos líderes e ricos que praticavam a injustiça social. Injustiça social é um tema que vai ser abordado em quase todo o livro de Amós. O livro de Amós tem 9 capítulos e ele vai falar basicamente sobre ricos, exploradores, injustiça social, líderes religiosos, reis, enfim, sobre um sistema político, econômico, religioso totalmente corrompido. Injustiça social, explorando os pobres, praticando corrupção, sendo religiosos apenas de aparência. Gente, esse livro é tão atual. É incrível como esse livro é atual. O Amós, como a gente está seguindo os profetas, é também um dos profetas menores. E é interessante que Amós, nós lemos aqui que ele é natural da cidade de Tecoa. Eu quero sempre que vocês se lembrem, nessa época aqui, o reino de Deus está dividido o povo de Deus está dividido em 2 reinos. O reino do norte, com capital em Samaria, chamado de Israel. O reino do sul, com capital em Jerusalém, chamado de Judá. Então, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Amém? Amém. Essa divisão aconteceu quando morreu Salomão. Que aí o filho dele foi um cabeção e dividiu o reino. Mas Deus já havia previsto antes que isso ia acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, porque eu preciso que você entenda isso, gente. Se a gente não entender essas coisas, a gente não entende a mensagem. Olha só, Amós nasceu em Tecoa. Tecoa ficava em Judá. Judá, reino do sul. E Deus chega para Amós e fala assim: olha, você vai profetizar em Israel. Ou seja, ele vai profetizar não para o povo dele, não no reino dele. Ele vai profetizar num outro reino para outro povo. Isso vai dar ruim. Porque nós somos assim. Por exemplo, se vem um pastor de fora pregar aqui, se ele pregar bem, isso a gente até aceita. Mas se ele começar a pregar os inconscientes, a gente fica: quem é esse cara? Não é meu pastor para pregar essas coisas? E nós somos assim. E não está errado. Mas nesse caso aqui, esse povo estava errado. O reino de Israel, gente, estava totalmente desviado. Era um período de riqueza. Nesse período, nós lemos aqui que ele pregou no período em que o rei de Judá era o rei Uzias, e o rei de Israel era o rei Jeroboão II. Segundo, porque houve o rei Jeroboão I. O primeiro rei de Israel, depois de Salomão, foi Jeroboão. Se torna Jeroboão I por causa disso aqui. E foi Jeroboão I que implantou a idolatria em Israel. Gente, Israel teve 19 reis. Nenhum rei prestou. E todos eles seguiram o caminho de Jeroboão, ou seja, de idolatria. De não adorar o Deus verdadeiro, mas adorar outros deuses. Segundo os estudiosos, o melhorzinho foi esse Jeroboão II. Não pela fidelidade a Deus, mas porque o reino estava em paz, o reino estava próspero. As pessoas, havia muitas pessoas ricas, comendo bem, vivendo bem, morando bem. Só que no meio da riqueza, as pessoas se afastaram de Deus. E aí, vamos para a palavra, senão não dá tempo. Eu fico em introdução.
Eu não vou fazer sequencial aqui, porque eu não vou fazer várias mensagens no livro de Amós, até porque a mensagem de Amós é praticamente uma só. Mas eu vou fazer uma mensagem panorâmica sobre o livro de Amós. Então nós vamos lá para o capítulo 7, versículo 12. Amós, lembra que eu falei? Amós era de Jerusalém e estava pregando em Israel. Aí ele começou a pregar, porque o rei vai morrer, Israel vai ser invadida pelo inimigo, porque os ricos serão, e nós vamos ver isso mais para frente. Quando ele começou a pregar essas coisas, o líder religioso chamado Amazias se revoltou com ele. E aí, olha só, depois disso, Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, ou seja, volta para a sua terra, e ali come o pão, e dali profetiza, mas em Betel, daqui por diante não profetizes mais, porque é santuário do rei. Veja bem, não era santuário de Deus, era santuário do rei. Em Betel, que fica em Israel, se adorava um bezerro de ouro, o culto que foi introduzido pelo primeiro Jeroboão. Então ele está falando: em Betel você não vai profetizar, porque aqui é santuário do rei, é onde se adora o bezerro de ouro. Quem é você para profetizar nesse lugar? Volta para a tua terra, profeta. Olha a resposta, é interessante, como esclarecido. Desculpa, eu me alegro, eu acho tão lindo. Olha só o versículo 14 e 15. E respondeu a Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta. Amós não era profeta, nem filho de profeta, mas eu sou boieiro. Boieiro é boiadeiro, tá? Então você, perguntinha propícia. Qual profeta que era boiadeiro? Ele era boiadeiro, gente. O boieiro é boiadeiro. Quer ver a prova de que ele era boiadeiro? Mas eu sou boieiro e cultivador de sicômoro. Sicômoro é uma espécie de figueira. Mas, 15, o Senhor me tirou de seguir o rebanho. Tem a tradução que diz que me tirou de seguir o gado. O Senhor me tirou de seguir o rebanho, ou seja, ele era boiadeiro. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Isso aqui é tão lindo, gente. Deus não usa profeta, Deus levanta profeta. Aleluia. Deus escolhe aqueles que ninguém imagina. Deus foi lá e pegou Elias, que era um caipira, que estava vivendo numa cidadezinha chamada Tisbe, obrigado Espírito Santo. Aí depois Elias foi lá e chamou Eliseu, que estava arando a terra. Deus não vai chamar os grandes, Deus não vai chamar os famosos, Deus vai chamar homens e mulheres que têm um coração simples e humilde, dispostos a servir e a obedecê-lo. Não importa a profissão, importa um coração voltado para o Senhor. A gente vive hoje uma igreja em que os grandes profetas, os grandes líderes usam ternos caros, sapato que bobeia te morde, porque tem couro de crocodilo, carros importados. A gente estava falando sobre isso, estava vendo um vídeo do Teclas Daniel, que eu sigo no YouTube. E ele estava fazendo um comercial de um rapaz que corta o cabelo. Eu falei que eu vou cortar cabelo lá. O cara corta o cabelo e tem um estacionamento de graça. Aí ela falou sobre um pastor que a gente conhece. Ela falou: porque é em Alphaville. Aí ela falou: o pastor fulano deve cortar cabelo lá. Eu falei: não, porque estacionamento é de graça. Esse tipo de pastor não guarda carro, não tem estacionamento de graça, tem que ser estacionamento caro. Afinal, se acha que estacionamento de graça é para pobre. Hoje, gente, os profetas são homens que
caipira, meu profeta é lavrador, aleluia. Deus pega homens e mulheres simples e humildes e o levanta para ser usado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te falei que era bonito. Glória a Deus. É interessante que logo no começo, ali no capítulo 1, Amós começa profetizando julgamento de Deus contra as nações. Então, a gente não vai ler aqui trechos, mas depois, se quiser, você lê em casa. Gente, o livro de Amós, você lê rapidinho. É muito rápido. Tá? E ele começa falando que Deus vai tratar com Damasco, que Deus vai tratar com Gaza, que Deus vai tratar com Tiro, Deus vai tratar com Edom, Deus vai tratar com Amon. Lembrando que Edom, Amon e Moabe são todos parentes de Israel. Edom, os edomitas, são descendentes do Esaú. Edom significa vermelho, Esaú era peludo. Os amonitas e moabitas são descendentes do Ló, obrigado, que nasceu no incesto das filhas dele lá na caverna depois da... Então, são todos parentes. E Deus está falando, eu vou tratar com todos eles, porque todos eles pecaram contra mim. E Deus especifica alguns dos pecados. E depois Deus chega e fala para ele, vou tratar com Judá também. E olha, tudo isso aqui é Amós pregando lá em Israel, porque Deus vai tratar com Damasco, e Deus vai tratar com Amon, e Deus vai tratar com Moabe. Acredito eu, e ouvi o Hernandes Cesário falando, concordo com ele, que nessa hora o povo de Israel, é isso mesmo, é isso, porque nós assim, você pode ver, não sei se vocês já frequentaram um pouco aquelas igrejas pentecostal das irmãs dos martelos de ouro, do sermão do concerto, porque Deus fala Deus, é mesmo assim, né? E eu acredito que esse povo estava desse jeito. E aí quando a moça fala, Deus vai tratar com Judá, é isso aí. Só que no final, Deus começa a falar, eu vou tratar com Israel. Aí estreitou. Porque enquanto está tratando com o outro, a gente está se alegrando. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: de todas as famílias da terra, só vós tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Israel é um povo conhecido. Apesar de ser um povo conhecido, Deus vai repreender seus pecados, vai repreender injustiça social, vai repreender idolatria e a exploração dos povos. Mas o que eu acho interessante nesse versículo é que Deus fala assim, de todas as famílias da terra, só vós os tenho conhecido, ou seja, vocês são um povo meu, vocês são um povo escolhido por mim. Deus poderia ter deixado Israel lá no Egito e levantado um outro povo e trazido um outro povo, mas aprove a Deus escolher Israel desde a época de Abraão. Mas só que Deus está falando, apesar de vocês serem um povo meu, escolhidos por mim, eu vou punir vocês. Gente, o fato de ser, tem muita gente achando que, porque Deus é amor, porque Deus não vai punir, a gente pode fazer só pedir perdão, porque quando eu falo só pedir perdão, porque eu estou pedindo perdão da boca para fora, não estou pedindo perdão de verdade. É igual aquele bêbado, quem nunca teve bêbado em casa, agradeça, eu já tive, que ele chega bêbado, faz um inferno em casa, no outro dia ele promete que nunca mais vai beber. Não é assim? Não, e chora, e se arrepende. Quando é a noite, chega bêbado de novo. É aquele perdão da boca para fora. E Deus está falando assim,
eu vou tratar com vocês. Mas não é porque eles estavam pecando naquela época, é porque o pecado de Israel já vinha de muitos anos, o pecado de Israel já vinha de muito tempo, e Deus estava enviando profetas. Vocês sabem, gente, Deus levantou Elias para pregar para Israel na época do rei Acabe. O rei Acabe era rei de Israel. São muitos anos Deus enviando profeta e eles matando os profetas, perseguindo o profeta. Vocês lembram que Elias se escondeu na caverna e falou, e Deus falou: Elias, você está falando o que eu estou fazendo aqui na caverna? Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu. Porque Israel matou os profetas. E Deus foi dando corda, foi mandando profeta, Ele foi avisando: volta a Israel, se conserta Israel, volta a Israel. Gente, hoje não é diferente. Deus está levantando, ainda tem pastores por aí, ainda tem pastoras, ainda tem missionárias, homens e mulheres, que ainda falam: olha, não brinque com o Senhor, não brinque com as coisas de Deus, porque uma hora a taça enche e uma hora a cerca de conta chega. É o que Deus está falando aqui. Olha só, esse versículo 3, versículo 3, segundo o que eu vi, eu vou até separar, Neto, separa aí também, tá? Porque o Neto agora é pregador de casamento também. Já separa aí, é versículo de casamento. Olha só, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É muito difícil. Acaba em briga, separação, vocês sabem disso. Acaba em confusão. Não dá para andar juntos se não estiver de acordo. Deus está falando disso com uma profundidade muito maior. Como é que Israel pode andar comigo se não estiver de acordo com o que eu quero? Como é que Israel pode ser meu povo se não estiver de acordo com o que eu tenho para eles? E isso serve para a igreja, gente. Como é que uma igreja pode ser igreja do Senhor se não estiver de acordo com o que o Senhor tem? Hoje muitos, nós estamos dizendo, graças a Deus, tem muita igreja, é que a igreja séria não tem ibope. Eu falo sempre isso para os críticos de Facebook. Quando eles começam a falar mal de igreja, nós passamos a falar: você não pode falar que são todas. Isso é generalizado. Tem muito pastor sério, tem muito pastor que não é ladrão, tem pastor que não rouba dízimo. Como é que o pastor lá no Muriçoca vai roubar dízimo? Vocês não conhecem Muriçoca? Muriçoca, gente, é um bairro extremamente pobre, assustador. Eu lembro que quando eu era meu aluno, meu filho foi meu aluno, a ponte ali do Aracati ficou interditada e eu precisava trabalhar. Aí eu peguei e dei a volta, fui pelo Veracruz, entrei pelo Bandeirantes, né? Gente, quando chega no Bandeirantes é a Pirambeira. Pirambeira, você olha, você tem umas casas incrustadas no barranco assim, parecendo uma casa de marimbondo assim. Quando meu filho olhou, ele não falou nada na hora. E aí você desce o Bandeirantes, você entra na Muriçoca. Agora não está. Antigamente, aquilo era assustador. Um pouquinho. Outra coisa. Mas é assustador, de verdade, gente, é assustador. Quando o meu filho chegou e falou: pai, eu morri de medo. Quando a gente passou ali, é um lugar pobre. Vou usar o grau superlativo analítico sintético. É paupérrimo, é muito pobre. E ali o pessoal não tem dinheiro para dar dízimo e oferta. E na descida do barão tem uma igrejinha bem assim ali. Quando você desce, tem uma igreja logo assim. Quando você sai do Bandeirantes, você entra no Muriçoca, tem uma igreja ali. Como é que ele passou a roubar dízimo do quê? Se o povo não tem nem o que comer. Mas a igreja está lá. Então, eu falo para eles: não é assim, gente, não dá para generalizar. Mas, infelizmente, tem uma parte da igreja hoje que está podre. Tem igreja hoje, e são igrejas grandes, que cobram pelo batismo. Aí os caras soltou o cara de pau e falaram: não cobramos pelo batismo, nós cobramos pela camiseta, mas sem a camiseta não batiza, então se cobra pelo batismo.
A gente é idiota. Não cobrando pelo batismo, cobrando pela camiseta. E batismo sem a camiseta? Não. Então cobra pelo batismo. A igreja, tem igreja hoje que virou um grande shopping center. Foi Camila Barros Camila Barros é outra, né? Que deu bronca porque ela estava pegando o pessoal com pipoca. Você acredita? Antigamente queria de pipoca era outra coisa. Gente, o que está acontecendo com a igreja do Senhor hoje? O que está acontecendo, gente? Hoje o cara pegou e colocou lá: parabéns aos pastores que mudaram o horário do culto, porque pensaram na segurança, porque tem motorista bêbado, tem motoqueiro. Aí eu coloquei: então vai ter que mudar o culto no carnaval e no ano novo. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Veja bem, porventura andarão dois juntos não estiverem de acordo. Essas pessoas não estão andando com Deus, porque Deus não está de acordo com essas coisas. Não está de acordo com a palavra dele, então ele não está de acordo. Amós 4:1. Amós denuncia a desigualdade social. Os ricos que vivem no luxo, enquanto os pobres sofrem. Esse versículo aqui, gente, dá um debate. Esse versículo dá um debate. Ouvi essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores ou vossos maridos: dai cá e bebamos. Aqui, até eu estava assistindo um programa, estava lá zapeando, e YouTube é assim: você estudou sobre uma coisa, ele começa, o algoritmo. Aí tem um programa de perguntas e respostas que eu gosto muito, eu te disse que eu ia mandar para vocês, não mandei, para André Sanches, e mandaram a pergunta para ele, uma mulher revoltada. Ela falando: eu sou nova convertida, eu li um versículo em Amós, e eu quero que você me explique, porque ali está ofendendo, chamando as mulheres de vaca. E se você não estudar, você pensa assim mesmo. Porque ele está falando, vós vacas de Bazã. De quem ele está falando? Das mulheres dos ricos. Mas por que vacas de Bazã? Aí a gente vai estudar. Bazã é uma região que fica ali em Gileade, entre Israel e Judá. E é uma região de solo muito rico. E o gado de lá é muito gordo, é muito forte, muito bonito, come bem, vive bem. Então, o que o profeta está fazendo? Ele está se dirigindo a uma parte de pessoas ricas, uma parte de pessoas gordas, como diria minha sogra, uma parte de pessoas que está com uma vida boa, que está com um pasto bom, como as vacas de Bazã. Só que essas pessoas oprimem, tanto que a continuação do versículo fala aí, essas pessoas oprimem o pobre. Oprimir o pobre que mais necessitado. Então são pessoas ricas que exploram os pobres. Lembra que eu falei? A justiça social. E aí o profeta não é que ele está chamando as mulheres de vaca, ele está comparando ela às vacas de Bazã, que come bem, está gorda, no passo gordo. Mas ao preço de que essas pessoas estão ricas? Ao preço da exploração do pobre. Será que é muito diferente isso? Gente, é interessante que, se não me engano, no capítulo 7 ou 8, não lembro agora, ele fala que eles vendem, mas eles roubam na balança. Então, por exemplo, você vai comprar lá 2 quilos de feijão, eles vendem 1.800 e cobram 2. Ladrões que enriquecem explorando o povo. É isso que Amós está denunciando. Por isso que o Amazias perseguiu ele. Está entendendo agora? Que Amazias só vai embora, porque ele está denunciando essas mazelas. E sabe o que é pior? Ainda aqui no capítulo 1, olha só, e que dizeis aos vossos senhores: dai cá
e bebamos. Ou seja, ela está falando, vai lá, explora o pobre, traz e vamos comer e vamos beber. A custa de quê? Da exploração do povo, da exploração do pobre. É essa a mensagem de Amós. Líderes corruptos. O povo frequenta os cultos, canta louvores, oferece sacrifício, mas tudo isso é rejeitado por Deus. No versículo 21, Amós fala assim, odeio. Desculpa, capítulo 5, versículo 21, desculpa. Amós fala assim, odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheio. E ainda que me ofereça holocaustos são ofertas queimadas, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem ateitarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Deus está falando, eu não aceito os seus cultos, eu não aceito sua adoração, eu não aceito sua oferta, porque não adianta a pessoa chegar na igreja, entregar a oferta e não ter uma vida que agrada a Deus. Jesus Cristo falou, se quando você trouxer o dízimo, você tiver alguma contenda com o seu irmão, deixa o dízimo no pé do altar, vai lá, se acerta com o seu irmão e depois você... Jesus não falou para não devolver o dízimo, como estão dizendo por aí. Jesus falou, vai lá, se acerta com o seu irmão e depois devolve o dízimo. Mas Deus não quer um culto, gente. O nosso culto externo tem que ser reflexo do nosso culto interno. Amém. Porque não adianta eu chegar aqui, Jesus falou, chamou de sepulcro caiado. Não adianta eu chegar aqui, gente, e eu sou um super pastor, gente, vamos louvar, porque Deus é tremendo. E aí Deus está vendo, eu sei que você faz meu culto. Eu sei como você trata sua esposa, eu sei como você trata seus filhos. Eu conheço, não adianta, você está enganando o povo, mas você não me engana. E aí ele fala, eu não aceito o seu culto, eu não aceito sua oferta, eu não aceito sua adoração. Não chega até mim, porque é uma adoração externa, e eu quero o coração quebrantado, eu quero o coração contrito, aleluia. A verdadeira adoração é aquela que começa dentro da gente, é de dentro para fora, amém? Aleluia, é de dentro para fora, aleluia. Amós 8:5, vamos ler Amós 8:5, eu só estou acabando, gente. Amós 8:5. Olha só que coisa linda isso aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água. Nós lemos isso em Ezequiel também. Mas de ouvir a palavra do Senhor. Mas olha a continuação. Irão errantes de um mar a outro, do norte e do oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Você tá lendo? Ah, desculpa, é o 8, eu falei o quê? 8. Ai. É 8:11. Ai meu Deus, desculpa, gente. Eu anotei 8:5 aqui. É 8:11. 8:11. Vou ler de novo. Amém? 8:11? Amém. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Você pode ver, olha que interessante, é Deus que faz com que a gente tenha essa fome. Aleluia. Através do quê? Do Espírito Santo que habita em Glória nós. a Deus. Você pode ver, gente, o crente que é movido pelo Espírito Santo, ele não aceita, ou ele não se satisfaz com o culto onde não tenha a verdadeira pregação da palavra. Tem hora que eu pego minha Bíblia, eu bobear até saio. Porque o Espírito Santo nos dá sede, nos dá fome da palavra. Mas só que tem um povo que está brincando com Deus, que está desprezando a obra do Senhor, está desprezando o Senhor. E vai chegar um dia
Isso aqui é profético, aqui o versículo 12. Isso, dizem que isso vai acontecer também, principalmente na grande tribulação. Olha só, irão errantes, de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Mas isso está acontecendo em muitos lugares também hoje, que a pessoa entra numa igreja que a palavra não tem, entra na outra igreja que a palavra não tem. O culto 2 horas, 1 hora e 45 minutos de louvor. Aí 15 minutos, agora nós vamos para o principal momento. O momento mais importante do mundo, irmãos. Momento da palavra do Senhor. Só o pastor falar, já leva mais 5, dá 10 minutos para a pessoa pregar. Hipócritas. E infelizmente está cheio de lugares assim. E tem pessoas sedentas de ouvir a palavra, mas elas não encontram mais lugar para ouvir a palavra. E isso está acontecendo. E segundo está escrito aqui, vai chegar um momento em que essas pessoas que estão desprezando a palavra hoje vão procurar e não vão encontrar. Deus está falando isso para Israel, mas isso é profético. Amós, assim, capítulo 5, versículo 4. É Deus chamando o seu povo para si. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Essa é uma palavra para você que está assistindo aí, como disse o pastor Neto, agora no momento oportuno. O Senhor está te colocando em frente a essa tela agora, porque o Senhor está dizendo: buscai e vivei. Se você quer ter vida com abundância, Jesus Cristo disse em João 10: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Entregue a sua vida ao Senhor, busque ao Senhor, para que você possa ter, não uma alegria superficial, mas uma alegria que nesse momento de dificuldade, Deus te dá força, Deus te revigora, Deus te dá paz, e você tem certeza de que você tem uma vida com propósito, uma vida com significado. O Senhor diz nessa noite: buscai-me e vivei. Busque ao Senhor e você vai ver uma mudança tremenda na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você dá um recorte, né? Glória a Deus. Você dá um recorte pro... Não dá um recorte pro Kawaii, recorte pro TikTok. Já dá um recorte já. Vamos encerrar, gente. Joel, capítulo 9, versículo 8. Oh, meu Deus. Amós. Você não vai acreditar. Eu escrevi Joel. Meu Deus do céu. Só Deus por ter misericórdia de mim. Amós, capítulo 9, versículo 8. Eu quero encerrar. Nós vamos ler 4 versículos para encerrar. E uma coisa que nós vamos analisar agora, o próximo profeta é Obadias. Mas normalmente Deus manda uma mensagem de correção, mas Deus sempre manda uma mensagem de promessa. Amém, gente? Deus sempre tem uma palavra de esperança para os fiéis. É por isso que vale a pena ser fiel. Olha só. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todos a casa de Jacó, diz o Senhor. O que isso aqui quer dizer, gente? Que sempre tem um remanescente fiel. Aleluia. Deus está falando: eu vou destruir todos, mas não todos, porque Deus tem um remanescente fiéis. Sempre tem aqueles que no meio dos pecadores, no meio dos idólatras, no meio dos cafajestes, sempre tem aqueles que são chamados de remanescentes fiéis, aqueles que não se corrompem, aqueles que não se entregam, aqueles que não são manipulados para se afastar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, para encerrar,
versículo 11 ao 15. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo é um lugar de adoração que foi derrubado em Israel. E repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei, como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom. E todos os gentios são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. E trarei do cativeiro o meu povo, o meu povo, desculpa, Israel. E eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-lo-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus está falando, eu vou mudar a história daqueles que permanecerem fiéis. Eu vou restaurar, eu vou restituir. E olha só, ele promete restituição espiritual, reedificar o tabernáculo. Ele promete restauração material e financeira, plantar leite em terra, e edificarão a cidade assolada. É uma restituição geral, desde que permaneçam fiéis ao Senhor. É por isso que eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que nós vamos viver dias melhores na terra. Porque nós, graças a Deus, estamos procurando ser os mais fiéis ao Senhor possível. E dentro dessa fidelidade, assim como Deus prometeu a esse povo, que se eles permanecessem fiéis, Deus traria restituição, restauração na vida deles. Eu creio que Deus vai fazer uma obra maravilhosa em nossa vida também. Por isso eu quero que você tome posse dessa palavra e dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos? Eu já estou começando a estudar o Obadias. Glória a Deus. Gente, eu estou aprendendo muito com essa sequência de profetas. E você pode ver que normalmente são profetas que não são falados a morte. Você vai pregar no culto, vai pregar a morte. Quem é que prega a morte, gente? Mas só que é uma mensagem tão rica, uma mensagem de amor, uma mensagem de cuidado, e é um chamamento de Deus para que continuemos sendo fiéis a Ele, porque Ele cuida de nós. Amém, gente? Deus cuida de nós, então temos que permanecer fiéis a Ele. Glória a Deus. Aleluia, glória seja para ti, Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Exaltado és tu, Senhor Jesus. Oh,
Agora, só domingo, semana passada foi. Quinta, amanhã é quinta, né? Gente, jejum, meia-noite ou meio-dia de sexta, não esqueçam, por favor. Quem não pode fazer jejum completo, faz jejum parcial, consagre uma noite ao Senhor. Vamos lá, vamos buscar o Senhor. Amém? Só isso? Amém? Amém? Amém. Eu quero orar também pela Neuza, acho que é Neuza Amaral. É a irmã da irmã Inês. Ai meu Deus, a irmã me perdoou. Acabou comigo. Glória ao teu nome, Senhor. Aqui. Neuza Campos, acertei o Neuza. Neuza Campos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto, por esse tempo na tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, vai ao ponto da Neuza, Pai. Meu Deus, o Senhor já começou a obra da vida dela. Aleluia. E eu sei que o Senhor pode, Pai, completar a obra, Pai. Toca na tua filha, do alto da cabeça, planta dos pés, Pai. Arranca toda enfermidade, arranca todo o mal, Pai. Dá disposição, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Tira toda dor, meu Deus, meu Pai. Tira toda dor das articulações, em nome de Jesus, Senhor Deus. Oh, meu Deus, que a tua filha possa, Senhor Deus, ir para a tua casa, te adorar, fazer as tarefas dela, Pai, e ser liberta da dor, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que o médico não pode fazer, o Senhor pode. Então eu te peço, faz a obra na vida da Neuza Campos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por esse culto. Te agradecemos por esse tempo na tua casa, Pai. E agora eu te peço, leva-nos em paz. Guarda-nos, livra-nos, protege, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, toca na Gabi. Arranca essa tosse, meu Deus, teimosa, que eu sei como é que funciona, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a tua filha, Pai, possa ser curada, Senhor Deus, e para voltar a fazer as atividades dela e louvar o Senhor. Nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Que o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, seja agora para sempre. Ó, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, boa essa semana. Pode ficar bem? Pode. Você não conhece o código? Código dele.